Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá pro nosso vídeo, né? E assim, esse vídeo eu coloquei um título que ficou engraçado. Por quê? Porque esse título tá muito ambíguo, né? Me pergunto se alguém vai entrar nesse vídeo e vai falar assim: calma, cara, você vai conseguir transferir. Sendo que eu já sou formado, né? Mas enfim, tô gravando esse vídeo, tá? Não vai ser um vídeo assim muito grande, mas eu quero bater um papo rápido com vocês sobre essa questão de transferência de curso na Poli, né? Eu já fiz muitos vídeos sobre a questão da transferência interna na Poli, inclusive lá no Linktree do canal que eu sempre coloco na descrição do vídeo, tem lá o quanto de vagas rodou aí de transferência nos últimos semestres, tem uma tabela que um aluno da Poli fez com algumas notas e blá blá blá, né? Mas mesmo assim, eu tenho recebido muitos e-mails e comentários de pessoas com medo, e eu entendo esse medo, né? Realmente é uma preocupação muito válida de, Felipe, eu vou ingressar num curso da Poli que eu não quero, quer dizer, eu coloquei lá como uma das opções do vestibular, mas não é bem aquilo que eu quero, e o meu medo é chegar ao final do ano, eu prestar a transferência interna e eu não conseguir, né, a engenharia que eu realmente queria. Então, muitas pessoas estão com esse medo e esse vídeo é para falar sobre este assunto, tá? Se por acaso você está totalmente perdido, Felipe, eu nem sei como funciona a transferência interna, procura aqui no canal que eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Senão vai ficar muito longo aqui. Mas assim, vamos lá, sinceridade aqui com vocês, eu vou repetir o que eu já falei em trocentos e-mails que eu recebi nas últimas semanas. As pessoas que ingressam na Poli com a mentalidade de estou ingressando para transferir de curso, elas tendem a ter uma outra cabeça com relação aos estudos na Poli, tá? Então assim, o que é que espera-se dessas pessoas que ingressam já com a cabeça de preciso transferir porque não é isso que eu quero? As pessoas vão estudar mais, as pessoas vão reservar mais tempo para os estudos, as pessoas vão se esforçar mais, tá? Isso que acontece na prática. Então assim, eu pego pelo menos aqui com base no nosso canal, né? As pessoas que eu conheço que falaram assim, Felipe, vou transferir, alguns estão agora, né, esperando o resultado, porque o último processo da Poli foi agora finalzinho de janeiro, não saiu a resposta ainda. Mas tem alguns colegas mais antigos do canal que conseguiram transferir e me vieram falar comigo sobre isso, né? Então assim, a transferência não é nada muito absurdo, viu? É muito longe do que fazer um novo vestibular, assim, em questão de dificuldade. A transferência, dando um breve resumo aqui, ela vai considerar o quê? A média das disciplinas do biênio, ou seja, comuns para todas as engenharias no primeiro ano. Então vocês precisam focar nessas matérias. Durante o primeiro ano, vocês têm algumas matérias específicas da engenharia de vocês. Este não é o foco de vocês. O foco é o quê? Vocês irem bem nas matérias do biênio, vocês irem bem em cálculo, em física, em álgebra linear, né? Tanto que, e eu já falei isso em outros vídeos, né? Existe um, entre aspas, truque que o pessoal faz para ir melhor, que é o seguinte: primeiro semestre não tem muito o que fazer. Você vai entrar na USP com a sua grade já montada. Então vai ter lá matérias do biênio e matérias específicas da sua engenharia. Você pode chutar o balde e desistir dessas matérias logo no primeiro semestre que não são do biênio? Você pode. Mas assim, vai muito de cada um. Geralmente na prática são raríssimos os casos que a pessoa desiste, né? Existe até a possibilidade de fazer o que o pessoal chama de trancamento parcial, que seria, você não vai reprovar nessas matérias, você vai meio que travar elas, tá? Não lembro se pode fazer isso no primeiro semestre, agora ficou realmente a dúvida, mas enfim, existe esse recurso. No segundo semestre, aí sim, o que é que eu sugiro para a maioria das pessoas que está insegura com relação à nota? A partir do segundo semestre, você monta a sua grade. Como você monta a sua grade, você vai pegar apenas as matérias... Passou uma moto aqui. Apenas as matérias do biênio. Matérias específicas da sua engenharia você não pega. Por quê? Porque o seu foco é transferência. Como você vai pegar menos matérias do que o esperado, então, sei lá, você teria que fazer 7 matérias, você vai pegar 5, né? Espera-se que você vá melhor nessas 5 matérias do que o resto da Poli. Claro, nem sempre isso é verdade, sim.
mas espera-se isso, né? Então esse é um truque aí, um recurso que eu recomendo para todo mundo, e o pessoal que faz agradece muito depois pra mim, né? Então, vários casos de pessoas que já transferiram, tá? Então, assim, existem aí opções, né? Vocês têm, digamos, atalhos para facilitar essa questão da transferência, tá? Uma outra coisa que eu preciso é ser franco com vocês. Existem alguns casos de transferência que são muito difíceis. 2 casos. Primeiro, engenharia de produção. Engenharia de produção, ela é extremamente concorrida, tanto no vestibular quanto na transferência interna. Então, se você está ingressando na Poli em um outro curso e você quer mudar para produção, prepare-se para estudar muito, 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 assim, muito mesmo. Você vai ter que abrir mão de muita interação social, digamos assim, e ralar muito, porque engenharia de produção é difícil, tá? É difícil mesmo. Segundo caso, engenharia de computação não sendo da engenharia elétrica. Como eu já falei em outros vídeos, engenharia da computação, né, os alunos da engenharia elétrica têm prioridade para transferir. Então, assim, só quando todos os alunos da engenharia elétrica transferirem que você vai poder tentar, se sobrar, uma vaga na computação. Então, é muito complicado, porque não depende só de você, depende da elétrica toda pegar antes. Então, nesse caso, eu particularmente falo assim, não conte com isso. Ah, pode ser que abra uma vaga? Pode. Mas assim, eu não me sinto à vontade de falar assim, não, você consegue, porque é muito complicado. De novo, ressalva. Estou falando isso para as pessoas que ingressaram na Poli, em um curso que não é engenharia elétrica e querem transferir para engenharia da computação. Realmente esse é um caso muito difícil, né? O que é um paliativo? Pô, Felipe, mas eu quero muito a Poli e eu queria computação. Tá. Você pode tentar uma engenharia elétrica. Isso aí você consegue transferir. Não é computação, enfim, né? Isso é um assunto para outro vídeo, tá? Mas você pode tentar elétrica. Já respondendo uma pergunta que sempre fazem. Felipe, e se eu transferir primeiro para elétrica, depois para computação? Não pode. Porque uma vez que você transfere na Poli, você cai para a prioridade mais baixa de todas. Então, assim, transferiu uma vez, esquece. Só quando todo mundo que não transferiu até hoje transferir num novo processo que você vai conseguir ter a sua vez, né? Então, passar para elétrica e depois para Poli, depois para computação é até pior, assim, sem chances, tá? Então, esses são os casos realmente difíceis. Os outros casos vão cair ou em situações muito fáceis ou em situações medianas. O que seria situações muito fáceis? São os cursos que até hoje ninguém me pediu conselho. Por exemplo, minas, materiais, ou materiais barra metalurgia barra nuclear, petróleo, tá? Esses daí, por exemplo, eu diria que quem quiser consegue de graça, assim, independente da nota. Porque, inclusive, são engenharias que têm uma alta taxa de evasão. O pessoal ingressa nelas, entra na Poli e vai para outras engenharias. Então, esses daí são os casos, assim, que eu diria que, eu acho, né, opinião minha, você consegue até com média zero, porque deve sobrar vaga, realmente, tá? Inclusive, na minha formatura foram poucos os que formaram nessas engenharias. E tem os casos intermediários. E como são intermediários, não tem como a gente ter uma boa noção aí. Por exemplo, civil, ambiental, tá? Elétrica, mecânica, mecatrônica, naval, tá? O pessoal não reconhece como sendo os mais difíceis, mas também não são os mais fáceis, é um intermediário. E como é esse intermediário, pelo que a gente vê na prática aí, né? Até com pessoas que já transferiram na Poli, se você se esforça, se você tem disciplina para isso, você consegue, tá? Então existe sim essa possibilidade. Então não precisa ficar muito preocupado, meu Deus, não vai dar certo, né? Porque assim, o que eu falo pra vocês é até com convivência com várias pessoas que já transferiram, tá? A transferência não é nada, meu Deus, assim, não vou conseguir de maneira alguma. Inclusive até uma coisa que eu me surpreendi, né? Eu achava que, tudo bem, engenharia civil, por exemplo, é um curso que tem muitas vagas. Acho que tem mais de 100 vagas no ingresso no vestibular, né? E é um curso que recentemente tem tido muita transferência para ele. Muita gente tem conseguido transferir para civil. Então, interessante, né? Assim, realmente é uma coisa assim que você fala assim, caraca, é possível transferir para civil, tá? E para finalizar esse vídeo, 2 pontos que eu também sempre falo com o pessoal. Primeiro ponto, aquela tabela que eu coloco lá, evolução de vagas e transferência interna. Aquela tabela são as pessoas que realmente
conseguiram transferir. A Poli não divulga quantas vagas tem abertas. Então, por exemplo, não tem como eu saber, nesse processo agora, a engenharia civil abriu 20 vagas. Não tem como saber, eles não divulgam essa informação. O número que eu coloco lá é porque eu puxo o resultado e vejo, olha, tantas pessoas conseguiram, por exemplo, civil. Pode ser que tinha mais vagas? Pode ser. Não tem como saber. Então, realmente, aquele número é exatamente o número de vagas, ou então tinham mais vagas. Não tem como saber, tá? E também, infelizmente, a Poli não divulga a questão de quantos não conseguiram transferir. Então, se eu digo lá, olha, 20 pessoas, por exemplo, transferiram para civil. Eu não sei quantos se inscreveram para transferir para civil. Por isso também que eu não sei o número máximo de vagas, né? Esses dados a Poli não divulga e não tem como conseguir mesmo. Nem perguntando para os alunos, porque assim seria um trabalho absurdo, né? Não, sem condições. E segundo ponto, com relação às médias, né? Média de transferência. Esse processo que está acontecendo agora, que foi a inscrição foi até o fim de janeiro, vai ser a retomada à normalidade. Como assim? Durante a pandemia, né, ensino remoto 2020, 2021, eu acho que isso não é segredo para ninguém, tá? Que as avaliações foram mais tranquilas, digamos assim. Tranquilas por quê, Felipe? Por N motivos que eu não vou entrar no mérito aqui, também para não ficar um vídeo muito grande. Mas o ponto é o seguinte, e isso eu já falei pro pessoal. As médias estavam extremamente altas. Para vocês terem uma ideia, né? Eu já contei isso aí para alguns de vocês. Em tempos normais, você ter uma média 9 na Poli já te coloca no top 5 alunos da Poli. É uma média assim absurda. É quase impossível você ter uma média 9 na Poli. Tá? Tinha gente com média tão alta que estava acima da média histórica da Poli, né? Existe um boato aí que eu acho que é verdade, que a média histórica na Poli é 9,5. A pessoa se formou com 9,5. Tinha gente com 9,8 de média, sabe? Tudo bem, tava no começo do curso, tava, mas assim, o biênio geralmente é a parte mais difícil do curso. A pessoa tinha 9,8 de média, né? Então, assim, as avaliações ficaram mais tranquilas, né? E por conta disso, as médias de transferência aumentaram absurdamente. Agora não. Esse processo agora, começo desse ano agora, está considerando as notas de 2022, que o pessoal ingressou, né, e teve ensino presencial. Com isso, as médias tendem sim a cair consideravelmente, tá? Então, se por acaso, eu não sei, vocês conseguiram acesso a notas dos últimos processos mais recentes, vocês vão se assustar um pouco, mas assim, aquelas notas elas estavam infladas, tá? Na realidade, as coisas estão muito longe disso. Tudo bem? Então, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tá? Acabou que o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas é importante ficar bem explicado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloca nos comentários, tá? A gente vai conversando. Então é isso. Ó, ambulância, como sempre passa, né? Tá passando uma ambulância aqui agora. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.